Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o nosso episódio aqui é especial. Por quê? Eu sempre trago alguma pessoa como convidada aqui para fazer essa entrevista, mas hoje o entrevistado será eu mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês, nesse papo, um pouco aí sobre a minha história, quando eu comecei a minha carreira, a minha jornada. Eu já contei algumas vezes, um pouquinho, né, resumidamente, em alguns episódios, tanto aqui no Papo, quanto no Semiose, quanto em outras conversas, podcasts e lives que eu já participei. Mas eu resolvi fazer esse podcast de forma especial aí para que você conheça um pouquinho mais da minha história, para que possa inspirar e motivar vocês aí que sempre acompanham aqui o Papo de UX, né? E lembrando que para quem gosta do Papo de UX e quer contribuir de alguma forma, é só você mandar um pix pra gente aí no pix@papodeux.com.br de qualquer valor, que a gente vai ser muito grato com isso aí, com a sua ajuda, com a sua colaboração, pra gente impulsionar cada vez mais aí esse nosso projeto aqui. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né, galera? Bom, vamos lá. Como que eu descobri que eu gostava de design? Bom, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, isso, então vamos colocar aí que é exatamente os anos 2000, eu tinha 10 anos, né, que eu nasci em 1990, então em 2000 eu tinha 10 anos. A gente aqui na minha cidade, eu sou de José Bonifácio, interior de São Paulo, então nessa época tinha mais ou menos aqui na minha cidade, vamos pôr aí, sei lá, uns 30 mil habitantes, mais ou menos, um pouquinho menos, porque se hoje em 2022, que é quando eu estou gravando esse episódio pra vocês, tem aproximadamente 40 mil habitantes, há quase 20 anos atrás tinha, sei lá, provavelmente isso daí, uns 30 mil habitantes ou menos. O que acontece? Tinha a lista telefônica, que era impresso, né? Hoje em dia a gente quer achar algum número de telefone, a gente vai no celular, joga no Google, no computador, vai nas redes sociais de alguma empresa, acha o número, manda o WhatsApp e tudo mais, mas nessa época, em 2000, não tinha isso. Então, pra gente ligar pra alguém, a gente tinha a lista telefônica impressa. E aqui na minha cidade tinha uma lista telefônica chamada Guia Prático JB, que é de José Bonifácio. Então tinha esse guia prático. E aí eu gostava de ficar vendo esse guia prático, porque tinha as páginas coloridas, e as páginas coloridas, elas representavam a letra do alfabeto. Então, a letra A, na primeira página da letra A, era a página colorida, onde tinham as empresas que começavam com a letra A. E aí, depois, dentro da letra A, ali, tinham as páginas em preto e branco, os anúncios e tudo mais, e os números de telefone também das pessoas, o sobrenome das pessoas que começavam com a letra A e etc. Então, em cada página dessa da letra do alfabeto, letra A, B, C, D e etc., tinha essa primeira página colorida. Eu gostava de ficar olhando toda vez que vinha uma lista telefônica nova. Então, todo ano, por exemplo, no ano 2000 tinha uma lista telefônica do ano 2000. 2001 vinha outra lista telefônica. Então, eu gostava de pegar essas listas telefônicas e ficar olhando essas páginas coloridas, porque eu achava muito interessante o desenho que tinha nessas páginas coloridas, o design dessas páginas coloridas. Eu achava aquilo o máximo. E eu tinha curiosidade de saber, nossa, como será que é feito essa lista telefônica? Como é que eles fazem isso? É tão bonito, me chamava a atenção. E aí, então, eu tinha essa curiosidade, mas não sabia como. Eu sabia que era feito em computador, porque tinha uma escola aqui da minha cidade que chamava Lídia Silva, que hoje, inclusive, no mesmo local é a diretoria de ensino aqui da nossa região. E de frente para essa escola que eu estudava lá, eu estudei lá quando eu tinha na segunda série, então eu tinha 8 anos em 98. Então foi em 98. Tinha de frente ali para essa escola a Microlins. E na Microlins, nessa época, tinha vários computadores que eles deixavam ali na vitrine para vender. Só que eram super caros, era um absurdo. E quando eu olhava esses computadores, eu admirava, eu achava muito legal o computador, né? Eu achava muito máximo, mesmo sem mexer no computador, eu achava aquele aparelho, aquilo ali, muito legal. E eu tinha essa curiosidade do computador, aí quando comecei a ver essas listas telefônicas e ficar curioso sobre a questão do design, eu achei muito legal. E eu tinha essa vontade de estudar, de mexer com o computador. Mas a gente não tinha condição de pagar um curso. Eu morava só com a minha mãe na época e um padrasto, né? E a gente não tinha condição financeira deles bancarem pra mim um curso da Microlins.
Microlins. Mas aí a Microlins sempre ia nas escolas. E aí eles tinham um formato de como se fosse dar curso pra pessoa, né? Dar um bônus de cursos pras pessoas estudarem. Era um valor mais barato que eles falavam, né? Uma parcela mais barata do curso, e eles sorteavam assim. E aí uma vez eu ganhei uma bolsa ali de estudo mais barato para fazer o curso da Microlins. Se eu não me engano, isso foi já em 2002. Mais ou menos 2002, 2003. E aí foi muito bacana, porque aí tem um valor um pouco menor. Na época, o meu avô estava vivo e minha mãe conversou com o meu avô, que era o pai dela. E aí ele conseguiu ajudar a gente a começar a pagar esse curso pra mim na Microlins. E aí eu comecei a fazer esse curso na Microlins, que era o curso que chamava Operador de Computador. Era um curso onde a gente aprendia a ligar e desligar o computador. Olha que louco. Aprendia também Word, Excel, PowerPoint. Aprendia a mexer no Windows. Aprendia como mandar um e-mail, como acessar a internet. Era tudo muito novo, né? Não tinha tanta informação, não tinha o acesso fácil à internet e à comunicação e à tecnologia que a gente tem hoje, né? Eram outros tempos, né? Isso eu tô falando lá de 2002, 2003. E aqui no interior de São Paulo, né? Que era mais difícil chegar as informações aqui pra gente, a tecnologia aqui pra gente. Geralmente chega primeiro nas grandes capitais e depois se espalha para as outras cidades. Pra vocês terem uma noção, eu tô a 500 quilômetros da capital de São Paulo. Então eu tô bem distante, assim, da realidade de que muitas pessoas vivem, né? Então, eles ensinavam isso, que era o operador de computador, que era o primeiro curso que você fazia. E aí, nesse primeiro curso, eu fiz esse primeiro curso e depois eu já quis fazer esse curso de design gráfico, que era para aprender a mexer e fazer a lista telefônica, que é a curiosidade que eu tive, que foi quando eu descobri que eu gostava de design há 2, 3 anos atrás. E aí eu comecei também a fazer esse curso, então eu terminei o primeiro curso de operador de computador, já fui pro curso de design gráfico. Aí acabou o design gráfico, fui pro terceiro ano de curso, que foi o curso que chamava na época de web design. Que aí ia aprender a fazer sites, olha que legal, né? Ia aprender Dreamweaver, Fireworks, Flash. Na época, esses programas eram ainda da Macromedia. A Adobe nem tinha comprado, nem tinha adquirido ainda esses programas. Nesse curso, eu aprendi a mexer nesses programas. Isso foi no ano de 2004 para 2005, que foi quando eu comecei a fazer esse terceiro curso ali na Microlins. E aí, nesse mesmo curso que eu comecei a fazer, quando eu fiz 15 anos, eu arrumei meu primeiro trabalho. Eu era uma pessoa que tinha muita vontade de trabalhar, porque a gente não tinha uma condição financeira muito boa, né? E eu sabia que para ter uma condição financeira melhor, para ter uma vida melhor, eu teria que estar trabalhando para ter mais dinheiro, para ter uma vida melhor, né? Eu tinha vontade de ter as coisas, minha mãe não podia comprar, não tinha grana e tudo mais, e aquilo outro. Então eu falei, eu queria trabalhar, mas minha mãe não deixava, né? Aquela mãe coruja, eu sou filho único e tudo mais, ela não deixava eu trabalhar cedo, assim. Até fui algumas vezes, assim, um pouquinho mais novo ali, quando tinha uns 12, 13 anos também, vender salgado com um amigo que vendia salgado na rua. Fui com um amigo, às vezes, assim, vender um sorvete ali, mas nada certo, fixo mesmo. Fui só uma vez ou outra ali pra ver como que era. Então eu tinha essa vontade. Só que aí minha mãe falou que quando eu fizesse 15 anos, eu poderia trabalhar. No dia que eu fiz 15 anos, eu arrumei um emprego. Eu tinha um tio que infelizmente já faleceu também, e ele tinha um amigo que tinha uma metalúrgica. E aí eu fui contratado pra trabalhar nessa metalúrgica meio período, porque eu ainda estudava no período da manhã. Então eu estudava de manhã e de tarde eu ia pra essa metalúrgica. Mas eu fiquei nessa metalúrgica apenas 3 semanas. Por quê? Antes de eu entrar na metalúrgica, eu tinha passado em uma empresa que chama aqui da minha cidade, que chama Fragmento, que na época era uma agência, hoje se transformou mais numa gráfica rápida e tudo, mas o dono de lá, que é o Reginaldo, que foi o meu patrão de lá, ele é formado em publicidade e tudo, e na época a Fragmento era mais focado em agência. E eu passei lá na época e deixei o meu contato e meio que um currículo meu, assim, não um currículo, né, porque eu não tinha um currículo, mas eu deixei meu contato e falei, cara, tô fazendo curso de web design, já fiz design gráfico e tal, você não tem uma vaga aí pra mim pra eu trabalhar, né? Isso antes de eu fazer os 15 anos. Aí ele só pegou meu telefone e falou, beleza, quando tiver uma oportunidade eu te ligo. Aí eu falei, ok. E aí eu comecei a trabalhar nessa metalúrgica quando eu fiz esses 15 anos ali. Isso foi em julho de 2005, quando eu fiz 15 anos. Então, em julho de 2005 eu comecei a trabalhar nessa metalúrgica, mas eu fiquei só 3 semanas, igual eu expliquei por quê. Porque aí quando eu tava trabalhando nessa metalúrgica, esse Reginaldo ligou pra minha mãe. Aí eu cheguei em casa depois desse serviço da metalúrgica, minha mãe falou, um cara de um lugar aí te ligou, tal, que tem um emprego pra você lá trabalhar com computador. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu já peguei e pedi demissão antes mesmo de saber se ia dar certo lá na Fragmento. Eu cheguei no outro dia e já falei, tô saindo, tô indo embora, não vou trabalhar mais aqui não. Inclusive eu nem recebi essas 3 semanas que eu trabalhei lá na metalúrgica, eu tentei receber depois do cara, mas o cara não me pagou e ficou por isso mesmo, e era amigo do meu tio e tal, e foi embora, né? E aí eu fui trabalhar na Fragmento. Então em 2005, em agosto de 2005, né, eu entrei
entrei na Fragmento. E lá foi muito legal, foi uma escola pra mim. Porque assim, eu fiz até um teste antes de entrar lá. Eu lembro que o Reginaldo me pediu pra fazer um cartão de visita. E eu não sei se ele ainda tem esse cartão de visita guardado. Eu vou até depois entrar em contato com ele e pedir pra ver se ele tem esse cartão de visita. Porque ficou horrível o cartão de visita. Eu não tinha muita noção de cor, de espaçamento. Porque na época, na Microlins, eles ensinavam muito a fazer você usar mais a ferramenta. Bom, eles ensinou muito eu trabalhar no Corel. Então eu sabia muito os comandos do Corel ali, do CorelDRAW. Só que eu não tinha muita noção de design. Eu tinha muita noção da ferramenta de design. Mas os conceitos de design por trás, eu não tinha muito conhecimento. Eles não ensinavam os conceitos. Ensinavam mais você a usar a ferramenta. A ficar bom a usar a ferramenta, né? E então, quando eu fiz esse teste ali no Reginaldo, eu fiz um cartão de visita horrível com uma estrela, uns negócios meio amarelo, que se eu não me engano, né? Se a minha memória não estiver me trollando, se eu não me engano, foi isso que eu fiz. Mas eu lembro que foi horrível, enfim, esse cartão de visita. Só que mesmo assim ele me contratou porque ele viu que eu sabia mexer com a ferramenta. E então, pra mim, trabalhar ali na Fragmento, que foi esse meu primeiro trampo com design em 2005, em agosto que eu entrei lá, foi muito importante pra mim. E foi uma escola pra mim. Então eu fazia de tudo lá. Só era o meu patrão, que era o Reginaldo, e eu, que trabalhava ali. Então, cara, eu fazia de tudo ali. Coisas de escritório, fazia cobrança, eu aprendi a criar logotipo, fazer cartão de visita da forma correta, cardápio. Eu até limpava o banheiro e limpava as mesas do escritório. A gente não tinha uma faxineira. E foi muito bom pra mim. Me educou, de certa forma, ali, em como servir, como ajudar, em como ser útil dentro de um trabalho, em como resolver problemas dentro de um trabalho. Então, sou muito grato a esse meu primeiro trampo ali, ao Reginaldo, que me abriu as portas e me fez aprender muita coisa. E adesivar vitrine, adesivei muita vitrine, muito carro de político na época das eleições que tinham aqui. E, muita coisa assim eu fiz. E foi muito legal. Eu até vendi na rua também. Teve uma época de final de ano que a gente fazia calendários de imã de geladeira para as empresas. E além de eu fazer a arte ali junto com o Reginaldo, né, as artes desse imã de geladeira, ele me deu, tipo assim, falou, cara, você quer ir vender também? Eu te dou uma comissão das vendas que você fizer. Então, além do salário que ele me pagou, esse aí foi um extra que eu fui vender na rua ali. E ele me deu um extra, cara. Foi muito legal. E aí eu vendi pra caramba, assim, vários calendários de imã de geladeira e foi uma escola pra mim. E foi muito bacana, muito legal ter trabalhado ali, porque eu aprendi demais. E em 2006, trabalhei ali por 3 anos na Fragmento. Em 2006, ainda trabalhando na Fragmento, o salário que eu ganhava não era um salário muito alto, né? Eu ganhava em média ali R$150, né? E isso era tipo meio salário mínimo. Se a gente pegar lá em 2005, 2006, R$150 é meio salário mínimo. E eu tinha que ajudar em casa, porque nessa época minha mãe já tinha se separado do meu padrasto e morava só eu e minha mãe. E, cara, eu tinha que ajudar em casa. Minha mãe não podia trabalhar, porque infelizmente ela tem uma doença chamada doença do Crohn, e ela não consegue mais trabalhar pra fora, assim, né? Arrumar um trampo e tudo mais, porque ela tem que fazer os tratamentos dela e tal, desde essa época, desde 2005 ali. E então em 2006 eu tinha que ajudar em casa, não tinha grana, e eu queria comprar um computador. E o computador era muito caro, né? Então eu falei, cara, eu preciso de arrumar mais um trampo, né? E aí o que eu fiz? Teve uma vez que fui tirar foto de um restaurante aqui que chama Califas, que faz esfirras. É estilo Habib's, só que mais gostoso, porque é caseiro, né? E eu fui ajudar, e eu fui tirar essas fotos ali, que foi um trampo que a gente fez ali pela Fragmento. E ali conversando com a mulher, com a Terezinha, que é a dona do Califas, eu perguntei pra ela, você não tá precisando de um garçom aí pra te ajudar aí final de semana e tal? Ela falou, nossa, eu tô sim. Falou, então, eu posso te ajudar. Eu nunca tinha trabalhado de garçom, mas eu me ofereci ali em trabalhar e a gente combinou um valor ali por noite que ela me pagaria e eu comecei a trampar. E aí eu comecei a trampar, fui lá e comprei o meu primeiro computador. Com o dinheiro que eu ganhava da Fragmento, eu conseguia ajudar em casa e com o dinheiro de garçom ali que eu trabalhava aos finais de semana, eu conseguia pagar as parcelas do meu computador. E eu parcelei o meu computador em 18 vezes. Eu lembro até hoje que eu peguei folhas de cheque emprestada porque eu não tinha conta em banco, minha mãe não tinha conta em banco que pudesse ter crédito para poder comprar um computador na época, mas a minha mãe tinha uma amiga que tinha cheque e ela me emprestou. E eu lembro na época que um cheque, né, um talão de cheque vinha 20 folhas. Ela pegou um talão de cheque inteirinho praticamente, foi comigo lá na loja, assinou 18 folhas de cheque e deu pro dono da loja. E o curioso dessa história é que ela não tinha fundo no banco para poder pagar, pro cara compensar esse cheque, mas foi como tipo, assim, fica com o cheque aí, e aí todo mês eu ia lá, dava o dinheiro pro cara, o cara me devolvia o cheque e eu entregava o cheque pra mulher, porque se o cara colocasse o cheque no banco, o banco ia assustar o cheque, né, ia devolver o cheque e falar que não tinha saldo pra poder compensar aquilo lá, porque a mulher não tinha saldo. Então os cheques ali foi apenas como uma forma de segurança do cara, que o cara iria receber de mim, e foi muito doido essa história. Mas enfim,
enfim, eu consegui pagar ali esse computador parcelado em 18 vezes através desse bico trabalhando de garçom em paralelo ao trabalho que eu tinha na Fragmento. Então ali eu já tinha 2 trampos ali para poder ajudar em casa e realizar meu sonho de comprar um computador. Só que eu não comprei um computador apenas por comprar o computador. Eu comprei porque eu queria estudar mais. Eu queria me desenvolver mais através do design. Eu queria saber como fazer sites melhores, como codar e tudo mais. E aí, nessa época também, eu desenvolvi um portal de notícias da cidade que chamava Opinião Online. E eu fiz esse site em parceria com o Evandro, que era um cara que morava aqui na nossa cidade também, que ele já era programador. Ele sabia programar. E eu não sabia programar. Eu entendi um pouco de HTML ali, de tutoriais que eu via na internet e tudo mais, mas eu não sabia direito como fazia. Então ali em 2006, 2007, a gente pegou e fez esse portal de notícias. Foi muito legal pra mim. Eu até falo que foi o meu primeiro produto digital, né? Não tinha esse nome na época, mas foi o meu primeiro produto digital que eu fiz ali, porque a gente fez, colocou no ar, depois foi fazendo vários ajustes, várias melhorias, sabe? Foi mudando a forma de colocar propaganda, a forma de colocar notícia, foi melhorando esse portal aos poucos. Depois ele morreu, a gente não deu mais continuidade, mas foi uma escola, uma experiência muito bacana que eu fiz e que eu participei e que eu vi que eu precisava aprender programação. E por que eu vi que eu precisava aprender programação? Porque o Evandro, na época, tentou me explicar. Ele até tentou me explicar banco de dados de uma forma bem prática. Ele falou, cara, banco de dados é igual tabela no Excel. Tá vendo aqui, ó? Tem as colunas, tem as linhas, funciona assim, funciona assado, mas aquilo não entrou na minha mente. E eu falei, cara, eu preciso aprender programação, porque eu tenho que saber ali como que funciona quando eu for fazer um site, quando eu for fazer os layouts, como que vai se desenvolver isso, onde que vai ficar e tudo mais, entender mais sobre o servidor. Então, eu pensei em fazer, quando eu terminar o meu ensino médio, que eu termino agora em 2007, eu vou procurar uma faculdade e vou fazer uma faculdade. E aí eu fui pesquisar. Então eu queria fazer uma faculdade de desenvolvimento web. Só que na época também eu não tinha grana, né? Então, eu falei, não dá. É a faculdade mais próxima aqui da minha cidade, de web na época, se eu não me engano, era em Bauru. Era na Unip de Bauru, se eu não me engano. E eu não tinha grana, não dava pra eu sair. Minha mãe não conseguia me bancar porque eu não tava trampando, igual eu já expliquei aqui pra vocês. Então, cara, o que eu fiz? Eu fiquei sem entrar numa faculdade em 2008, né? Mas aí eu achei um curso no Senac. Um curso no Senac que chamava Técnica em Web. E aí eu fiz a inscrição e também preenchi um formulário para tentar ganhar uma bolsa. Porque também era mais barato que uma faculdade, lógico, mas ainda tinha que bancar ali. E, como eu falei, a situação não estava muito legal para isso. E aí eu consegui. Eu ganhei a bolsa do Senac, cara. Foi muito legal. E aí, então, em 2008, eu comecei a estudar ali Técnica em Web pelo Senac de forma gratuita. O curso era todo dia. Então, eu saía da Fragmento, umas 5 da tarde. E aí, quando eu saía 5 da tarde, eu ia pegar o busão pra ir até São José do Rio Preto, porque só tem Senac em São José do Rio Preto. E aí eu estudava lá até 10h30 da noite, pegava o busão de volta e chegava em casa ali por volta da meia-noite. No outro dia acordava cedo, ia de novo trabalhar e final de semana ali trabalhando de garçom pra ter uma graninha extra e tudo mais. Aí, em 2008, eu saí da Fragmento e fui trabalhar numa empresa que chamava Pratic, que era uma agência de criação de sites, porque eu já estava me desenvolvendo mais para essa área e queria trabalhar só focado com internet. Apesar de eu ter feito esse freela, que foi esse portal da Opinião Online, tá mexendo ali, estudando algumas coisas, eu queria focar mais meus estudos e focar meu trabalho em trabalhar só criando sites, só com coisas para internet. Eu achava aquilo muito legal. Então, eu saí da Fragmento em 2008 e entrei nessa agência chamada Pratic, que era lá em São José do Rio Preto, mas eu fiquei nela só 4 meses, porque ficava muito cansativo. Eu ainda estava estudando ali no Senac, então eu ia muito cedo para Rio Preto para trabalhar o dia inteiro, depois voltava, depois acordava cedo no outro dia de novo para ir para Rio Preto. Tava ficando cansativo. E aí também eu descobri que aqui na minha cidade, em Bonifácio, tinha a Estúdio A, que também era uma agência de criação de sites e parte gráfica também. Eu achei aquilo muito legal. Eu não tinha descoberto essa agência antes de entrar na Pratic, que era lá em Rio Preto. E aí, então, eu saí da Pratic, dessa agência de Rio Preto, e entrei para Estúdio A, em 2008, que é do Anderson, que inclusive ele já participou aqui do Papo de UX, que a gente falou sobre propriedade intelectual, e é um episódio muito bacana que depois vocês podem pesquisar aí e ouvir, que ficou muito legal. E aí, lá na Estúdio A, eu conheci o Marlon. Que aí esse Marlon, ele virou meu amigo, cara. Ele virou meu amigo e depois ele virou meu sócio. E ele me convidou
em 2010 para fazer um curso de Java. Antes da gente virar sócio e tal, né? Ele me convidou em 2010 para fazer um curso de Java, que ele era programador. E nessa época eu tinha um título de Webmaster, que era o quê? O Webmaster em 2010 ali, o que ele fazia? Ele fazia a parte de design, né? Que era, tipo, fazer os layouts ali no Photoshop. Também fazia um pouco da parte de front-end, entendia um pouco de back-end. Eu entendia já de banco de dados, porque eu tinha feito esse curso do Senac, de técnica em web. Então, eu já tinha outras visões, fazia animações em Flash. Cara, o Webmaster ali, ele fazia tudo, né? Entendia também sobre servidor, colocava ali por FTP, subia o site, resolvia os problemas que tinha para resolver e tudo mais. Só que eu não era focado em programação. Então, o Marlon era muito bom em programação. Ele manjava pra caramba. E aí, ele quis fazer esse curso de Java e ele me convidou. E eu não queria, né, tipo, focar em programação. Mas eu sempre pensei, pô, estudar, ver mais informações nunca é demais. E aí eu falei, tá, cara, vamos fazer então. Vamos fazer esse curso de Java aí. E o curso era de domingo, né? Esse curso a gente tinha que fazer só de domingo. E era muito louco, porque também era em Rio Preto. Não era aqui na minha cidade, José Bonifácio. Mas eu resolvi fazer. E foi muito bom, porque por conta desse curso que a gente fez em 2010, a gente recebeu uma proposta para trabalhar na Accurate, que a convite do Vespa, que foi o nosso professor de Java em 2010, porque aí ele já trabalhava nessa empresa na Accurate há alguns anos, de forma remota, inclusive, porque a Accurate só tinha na época a matriz, que é em São Paulo, na capital, e a gente aceitou essa proposta, né? Porque a gente viu que era uma grande oportunidade pra gente crescer profissionalmente e também a gente ia ganhar um pouco a mais, né? O nosso salário ia aumentar um pouco mais. Então, em 2010 até 2017, eu trabalhei ali na Accurate, né? Eu saí ali da Studio A em 2010, fui pra Accurate ali, eu e o Marlon, a gente recebeu essa proposta. E olha que louco, eu já até falei aqui isso num papo reto, né, que a gente tem aqui, sobre essa questão de eu ter mudado de 2010, ter entrado na Accurate, porque eu fui como trainee pra Accurate. Né? Eu fui como programador trainee, mesmo focado em design lá, né? Eu fui para fazer muito front-end, fazer os layouts. Inclusive, foi uma contratação estratégica da empresa na época. O Vespa fala para mim sobre isso, porque eu sabia fazer layout e tinha na época a questão do ADF, que era um framework da Oracle, de JSF, então era um framework do framework e era difícil deixar o layout bonito nisso, ninguém conseguia na época, assim, não tinha muitas empresas que faziam isso. E eu, do meu jeito ali, dava conta de fazer esse layout ficar bonito ali pros projetos que a gente pegava. Então, eu era meio que o único designer que tinha na empresa que fazia os layouts ficar bonito através de usando por ADF. Então, foi uma contratação estratégica que a Accurate fez. Então, de 2010 até 2017, eu trabalhei ali na Accurate. Só que nesse período, né, nesse período de 2010 até 2017, que dá mais ou menos ali, não dá 7 anos, porque eu entrei ali na Accurate em outubro, saí por volta de abril, maio, assim, né? Em 2017. Só que nesse período, nesse meio tempo, de 2010 a 2017, eu montei uma agência digital com o Marlon, que foi esse meu amigo que eu conheci ali em 2010, pela Studio A, que ele já trabalhava lá na época, né, quando eu entrei. E foi muito legal, que a gente montou ali a Viva Criação, que foi uma agência digital que a gente fazia site, a gente fazia artes para as redes sociais, que na época era mais focado no Facebook. Isso eu tô falando, gente, de 2012, tá? 10 anos atrás. E aqui na minha cidade, né, interior, era diferente de, como eu falei, de grandes capitais. Não era como é hoje, né? Hoje é comum todo mundo ter redes sociais, as empresas e tudo mais, mas há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, isso era um outro cenário. Era bem diferente. Antes da gente criar a agência, a gente começou a ter freela. A gente teve ideia, cara, vamos montar uma agência. E foi muito legal. A gente alugou um escritório aqui na minha cidade, um escritório inteligente, então a gente pagava aluguel, tinha um local certinho, a gente visitava os clientes, começamos a fazer vários sites e tudo, tava muito da hora, assim. Só que, infelizmente, esse meu amigo teve câncer, chegou a falecer, aí eu parei a agência em 2016 e resolvi focar meus estudos ali só em design e não mais nessa parte também de redes sociais e tudo mais, e eu resolvi focar mais meus estudos nisso. E eu comecei a estudar também e ver que tinha mais gente falando sobre essa questão do termo de UX. UX pra todo lado e tal, porque eu sempre fui uma pessoa que tava estudando, né? Apesar de eu ter montado essa agência com meu amigo, de estar nessa correria do trabalho e tudo mais, sempre peguei freela pra fazer também, de criar logo e etc. Eu sempre estudei através de blogs ali, esses cursos livres que a gente vai fazendo, igual esse de Java que eu fiz e tudo mais, mas eu sempre também gostava de ler muito blog. E tinha um blog que eu acompanhava que na época chamava Chocolate Design, e ele tava falando muito sobre esse termo de UX. E aí eles lançaram um curso, né? E hoje virou a Aela, né? Que é a Aela, que eu acho que tem muita gente que conhece o curso da Aela, mas na época chamava Chocolate Design. O Felipe lançou o curso pela Chocolate Design. E eu comprei no final
final do ano de 2016, eu fui um aluno do primeiro curso que eles lançaram. Inclusive, na época nem tinha todas as aulas. E eu tenho acesso vitalício desse curso, né? Porque eu fui a primeira turma que comprou esse curso, ganhou esse bônus de acesso vitalício. Hoje não é mais assim, né? Você compra, eu acho que tem acesso a 2, 3 anos, alguma coisa assim, depois você não tem mais acesso a ele. Eu não, eu posso acessar pelo resto da minha vida, porque eu fui a primeira turma que adquiriu esse curso. E aí, então, eu resolvi focar meus estudos mais nesse termo UX, que eu comecei a ver e falar, cara, UX, não, o que é isso, né? Eu comecei a ver que muitas coisas de UX, de relação a teste, pesquisa e etc., a gente fazia isso meio que lá na parte quando eu comecei a trabalhar na Fragmento. Quando a gente ia fazer um folder, por exemplo, a gente testava, validava se o folder fazia sentido, as dobras, o conteúdo, as imagens. A gente chamava de boneco ali esse teste que a gente fazia, né? A gente imprimia um boneco para validar, para ver, testar com as pessoas, analisar, fazer essa pesquisa antes mesmo de rodar na gráfica, porque já pensou, você vai rodar um folder que tem ali, sei lá, 5 mil, 10 mil folders impressos e tá tudo errado e não funciona. O prejuízo é muito grande. Então se fazia esse boneco e testava antes. E aí eu falei, nossa, olha que legal, tem esse termo aqui e tal. E eu comecei a estudar, comprei esse curso, foquei. E em 2017 eu saí da Curate e entrei na Soften, que é uma empresa aqui de José Bonifácio, que é uma empresa de sistema ERP. E aí eu entrei na Soften. E eu entrei atuando como designer de produto e também a parte de marketing. Por eu já ter atuado com essas questões de marketing, parte gráfica e tudo mais, eu comecei a trabalhar ali na Soften em 2017, atuando com isso, como designer de produto e a parte de marketing também. E eu dei aula também de front-end para os estagiários que entraram ali, porque eu sabia de front-end e tudo mais, HTML. Então eu comecei a dar aula para alguns estágios de desenvolvedores que entraram ali. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana ter trabalhado ali na Soften. Apesar de eu ter norteado ali, tipo, transitado pela parte de produto e a parte de marketing, né? A gente aplicou alguns testes de usabilidade nos produtos que tinha, fizemos alguns ajustes, ajudei a montar fluxo de jornada, o funil de venda ali para a parte de marketing, reformulamos sites, blogs, cara, várias coisas legais que a gente fez ali na época e foi muito bacana ter trabalhado ali também, aprendi muita coisa legal. E só que aí em 2020 eu tinha colocado uma meta pra mim, né? No começo de 2020 eu falei, cara, eu preciso dar um outro passo na minha carreira, né? Eu quero crescer mais profissionalmente, né? E eu falei assim, só que a região aqui é complicado, o pessoal não valoriza tanto o design. Apesar de eu estar ali na Soften, ganhava um salarinho até que legal, né? Era só que eu tava como PJ, mas era um salário bacana. Mas, eu acho que dava pra ganhar mais, eu acho que dava pra fazer mais. O pessoal, as empresas da região poderiam entender mais sobre design. E aí eu coloquei uma meta, falei, cara, eu quero ser referência de design aqui na região e quero levar e educar as empresas a entender mais o que é UX, né? O que é essa questão de experiência do usuário, por que é importante pensar nisso. Então, no começo de 2020 ali, né, eu entrei pro XDA, que é uma comunidade que tem ali de São José do Rio Preto, né? Entrei ali junto com o Zili na época, que era um dos líderes ali também do XDA de Rio Preto. Eu entrei, comecei a fazer parte, ajudando a organizar, e aí a gente deu uma palestra, inclusive, eu dei uma palestra ali no shopping do Iguatemi de Rio Preto, falando sobre essa questão de o que era UX e tal. Foi muito legal, várias pessoas de várias empresas participaram ali e foi muito bacana. Só que eu tinha posto esse propósito pra mim, esse objetivo, veio a pandemia. Então ali em fevereiro a gente fez a palestra, em março começou a pandemia, começou o caos ali em 2020. E aí eu perdi meu emprego. Eu tinha meu trampo ali na Soften, só que aí eles me ligaram e falaram, Luan, com essa pandemia a gente recebe mensalmente aí do pessoal, as empresas vão ficar fechadas, não sei quanto tempo a gente vai ficar sem receber aí dos clientes, por conta que eles não vão ter como pagar porque não vai usar o nosso sistema. E a gente vai ter que cancelar o contrato que a gente tem. Aí eu falei, beleza, não tem o que fazer, é isso aí mesmo. Eu era PJ, tchau, obrigado, né? Só que eu tinha alguns freelas, né? Eu tinha caixa de emergência, então eu não fiquei desesperado, mas de qualquer forma, perder um trampo que a gente tem é ruim, né? Não é legal, não é bacana. E aí eu corri atrás, peguei mais alguns freelas e tal, e aí rapidinho, conta de um mês assim, eu voltei a trabalhar na Curate. Porque eu mandei um e-mail, uma mensagem pro Vespa, que foi meu líder lá antes, inclusive é meu amigo, meu padrinho de casamento, já gravou episódio aqui com a gente também, né? Se vocês voltarem uns 2, 3 episódios atrás, uns 4 episódios atrás, vocês vão ver aí que ele participou aqui também do Papo de UX. Eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, vocês estão precisando de designer aí? Como é que tá aí as coisas e tal, né? Eu tô precisando sair lá da Software, então eu estou desempregado, só com alguns freelas, né? Eu quero trampar e tal. Ele falou, cara, estamos sim.
A gente tá precisando, inclusive. Aí eu mandei um e-mail pra ele e tal, né? E beleza, aí deu certo. Deu certo, voltei a trabalhar na Curate e aí eu entrei na Curate novamente ali em 2020. E aí em 2020 eu entrei na Curate como UX designer, né? Eu entrei ali como UX designer porque na ocasião só tinha eu de designer na empresa. E tinha vários projetos para eu colocar a mão, não tinha um time de design ainda formado e tudo mais. Então eu entrei para apagar um monte de incêndio que havia ali. E nesse mesmo período eu resolvi criar o Papo de UX, né? Eu já tava fazendo ali por conta que eu tinha perdido o trampo ali da Soften. Eu falei assim, tô fazendo uns freela tal, vou ter um pouco mais de tempo, eu quero ser referência, mas não vai dar agora na região, tal, o que eu faço? Várias pessoas nessa época, não sei se vocês lembram disso, começaram a fazer lives, começaram a criar vários canais no Instagram, perfis no Instagram para colocar conteúdo, e aí eu comecei também, peguei o meu perfil pessoal na época, transformei em UX Luan e comecei a criar vários posts sobre design, sobre UX, assim, pro pessoal. Só que eu não queria só ficar fazendo aquilo, né? Eu já tinha dentro de mim uma vontade de ter um podcast. E aí eu resolvi criar um podcast. E aí eu fui cara de pau lá no Instagram, por eu já ter criado alguns posts ali sobre design, sobre UX. Eu cheguei no Daniel Furtado. Eu cheguei e mandei mensagem pro Daniel Furtado e falei, cara, eu vou começar um podcast, topa você ser meu primeiro entrevistado? Ele, toma aqui meu WhatsApp, vamos fazer. Eu falei, caraca, meu, que louco, né? O Daniel, o cara que é referência. Vi vários vídeos dele na época que eu comecei lá a estudar em 2016 sobre UX e tal, né? O termo e tudo mais. O cara é referência pra mim, né? De criar conteúdo e tudo mais. E o cara aceitou, né? Meu, foi muito legal. E na época eu não tinha nenhum nome. Aí eu pensei num nome rápido e tal, marcamos a data e comecei. E eu falei, cara, eu já comecei com o pé direito, né? Eu comecei com um cara que é referência da área e que já aceitou. E aí foi, aí eu criei o Papo de UX, né? Eu já tinha, como eu falei, já tinha essa vontade. Tempos atrás, antes desse meio bolo aí de toda essa história que eu tô contando pra vocês, eu cheguei a participar de uma rádio online, aqui da minha cidade também, que aí, tipo, eu fazia entrevista com os cantores no programa que chamava Na Veia. Então, era o pessoal os cantores que vinham aqui na cidade tocar nos barzinhos. A gente ia com o celular, na época que começou a ter live pelo Facebook, sabe? A novidade e tal. A gente pegava, levava o celular lá, ligava, fazia live de sábado à tarde, eu entrevistando os cantores que iam cantar nos barzinhos aqui da cidade por esse programa de rádio. Então, era uma parada já que eu gostava de fazer, entrevista, trocar ideia, conversar com as pessoas e tudo mais. E aí, por isso também que me motivou a criar aí o Papo de UX, né? Porque é uma parada que eu gosto de fazer, me comunicar e falar. Quem acompanha aqui o Papo de UX já devem ter percebido sobre isso, né? E aí eu criei o Papo de UX, foi muito legal, super da hora, tá no ar até hoje, graças a Deus, e espero que continue por mais tempo. E aí só voltando sobre a questão da minha atuação na Curate, né? Conforme eu falei no começo ali, não tinha time, era um equipe. Porém, conforme foi aumentando as demandas ali da Curate, a gente começou a fazer algumas contratações. Então, naturalmente, eu comecei a liderar, porque eu tive que começar a contratar as pessoas, criar cerimônias, e tudo foi fluindo normalmente, sem tipo assim, agora eu vou ser líder, agora, cara, foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Claro que quando eu entrei, eu já tinha em mente isso, que eu queria dar um salto na minha carreira, dar um próximo passo, eu tinha planejado isso, em querer ser líder, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus as portas foram se abrindo e eu fui aproveitando as oportunidades, enxergando essas oportunidades e fui criando essas oportunidades para que elas acontecessem, né? Então, a hora que eu entrei na Curate, começou a precisar contratar, vamos começar a criar processo aqui, vamos ver umas cerimônias, vamos puxar isso, vamos puxar aquilo, vamos fazer. Eu fui colocando a minha cara a tapa ali e fui fazendo as coisas acontecerem. E foi um desafio grande, né? Porque no começo, além de eu fazer essa liderança, a parte de gestão ali da galera, das pessoas que a gente foi contratando, eu também tava ali, às vezes, desenhando tela, participando de reunião, fazendo entregáveis de design, as reuniões de orçamento e auxiliando também no marketing da empresa. O marketing é uma parada que parece que nunca sai de dentro de mim. Eu tento sair do marketing, mas o marketing não sai de mim. Porque desde o começo lá, que foi meu primeiro trampo na Fragmento, que era a parte mais de propaganda, até hoje, assim, o marketing meio que fica dentro da gente, né? O marketing tem tudo e tá em tudo, né? Não tem como correr disso. Então, ali na Curate, eu acabava participando, né? Eu era também responsável em organizar ali essa parte do marketing da empresa e dos designers da parte de produtos ali, dos projetos que a Curate pegava. E foi muito legal, foi muito bacana essa experiência. Agradeço aí o Vespa e os donos
donos daí da Curate, né, os dois diretores, que são o Paulo e o Ricardo, que abriram essa oportunidade e me deram essa chance de trabalhar e começar a atuar como líder, né, de ocupar essa cadeira de liderança e gestão aí de pessoas, que é algo que eu estou amando fazer e está sendo um aprendizado muito grande para mim. E em 2021, né, no meio desse trampo ali da Curate também, que eu ainda estava em 2021 lá, junto com o David Art, né, eu já tinha gravado com o David antes, tanto pro Papo de UX, quanto pro Chief of Design lá, que é o projeto dele, a empresa dele. A gente já tinha gravado junto, a gente começou a trocar ideia pelo WhatsApp, a gente sempre tava trocando ideia sobre algumas coisas referentes de design, sobre a área, sobre o momento profissional que a gente tava passando e tudo mais. E a gente falou, cara, que a gente podia montar um podcast no estilo do Flow lá, que a galera tá fazendo ali, com uma mesa, sentar a galera e falar. Porque sobre design eu acho que não tem nenhum podcast disso. É mesmo, não tem e tal. E aí, nossa, cara, mas eu moro aqui no interior, teria que viajar pra São Paulo. Ah, mas não sei o que. Aí a gente começou a pensar. Eu falei, cara, procura um estúdio aí, né? Você que mora em São Paulo vai ser mais fácil. Se achar um estúdio que tem um preço legal. E aí ele achou. Ele achou lá o Tchê Café, que é onde fica, que dentro do Tchê Café fica o podcast no bar, que é do Gustavo, com um preço super legal, super bacana. E falou, cara, tem esse estúdio aqui, e aí, vamos fazer? A gente resolveu fazer. Eu falei, não, beleza, vamos aí. E aí eu fui muito louco, porque o primeiro episódio que a gente fez, eu não tinha conhecido ainda o David pessoalmente, então eu viajei daqui pra São Paulo e foi num dia pra gravar um episódio só. Então a gente foi na cara e na coragem, na loucura mesmo. Investimos grana e pá, e foi, tá super certo. A gente faz o Semiose Podcast até hoje e tá muito legal pra quem quiser ouvir. Vai lá no YouTube, tem também no Spotify, tem também em outras plataformas aí de podcast e você pode ouvir. É muito legal, é muito bacana. E é um formato diferente que a gente resolveu fazer, que é falando sobre, tipo, não só de design, tecnologia, marketing, etc, assim, que a gente acaba trabalhando, né, eu e o David, mas também falar sobre a vida das pessoas ali, né, então acaba sendo uma conversa sem pauta. A gente senta ali e começa a trocar ideia, como se fosse uma conversa de bar, de boteco mesmo, assim, então é muito legal. E eu comecei a conhecer por causa do Semiose Podcast, por causa de eu ir viajar pra São Paulo, então praticamente agora a cada 2-3 meses eu tô indo lá pra São Paulo, pra capital, pra fazer essas gravações e participar de outras coisas por lá. Tá sendo muito legal porque eu tô conhecendo as pessoas pessoalmente, que eu já tava conhecendo virtualmente, que vinha gravar e que vem gravar aqui no Papo de UX. Então tá sendo uma experiência fantástica pra mim participar desse projeto junto com o David, que o David também é uma pessoa incrível, muito legal aí fazer o Semiose com ele aí. E tá sendo muito legal pra mim também. E aí em 2022, né, eu saí da Curate e entrei na Boa Vista. Eu tive essa oportunidade de sair, eu acredito que eu cumpri o meu papel ali como profissional dentro da Curate. Foi um período muito bacana ali desses 2 anos que eu passei por lá. E aí eu recebi uma proposta muito legal de trabalhar na Boa Vista. Na verdade, eu vi um anúncio que estavam precisando de coordenador de design e pesquisa lá. Na época, o Buriti ainda trabalhava lá e o Lemes também. Eu mandei mensagem pro Buriti, troquei ideia com ele, fiz as entrevistas ali com o pessoal, passei, foi muito legal, fiquei muito feliz de ter passado. E aí, eu atualmente trabalho aí como coordenador de design e pesquisa ali na Boa Vista. Ao meu lado ali, que trabalha comigo, a minha parceira de atuação é a Tati, o nosso gerente é o Tos, que é um grande amigo também. E o time lá é incrível, pessoas super receptivas, né? Quando eu cheguei, eu fiquei até um pouco receoso, né? Porque eu já fui pra lá com essa cadeira, com esse papel de líder, né? De gestor das pessoas. E eu fiquei assim, como é que a galera vai me receber, né? Talvez pode ter uma galera lá que é sênior, que queria também ser coordenador. Será que o pessoal vai ficar me olhando de travessado? Eu não sei, eu não sabia como seria o ambiente. Mas foi muito legal. Eu até recebi umas mensagens, tipo, uma semana antes de entrar, assim, de ser o meu onboard ali na empresa. Teve várias pessoas que me mandaram por redes sociais. Sei que você vai entrar no nosso time aqui, cara. Seja bem-vindo, tal, e não sei o quê. Então, isso já foi aquecendo o meu coração ali, me deixou contente e feliz. E o pessoal super me abraçou, o time super, como eu falei, receptivo, me receberam super bem. E eu tô muito feliz em atuar lá, muito contente. O time tá fazendo coisas incríveis. Esses meses que a gente já passou junto aí, já tá indo pra quase 1 ano. A gente já fez muita coisa legal. Creio que a gente vai fazer muita coisa legal ainda juntos, porque a galera ali tá crescendo e evoluindo muito, e isso tá me ajudando a crescer e evoluir muito como profissional e como pessoa também. E tá sendo super bacana. Bom, galera, é isso, né? Esse é um resumo aí, um resumão mesmo, assim, da minha jornada profissional até o momento de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que inspire e motive outras pessoas, para quem tinha, às vezes, também curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a minha história. Me aprofundei um pouquinho em alguns detalhes aí, em algumas coisas. Com certeza eu deixei passar várias coisas aí, porque já são desde 2005 até agora aí mais de 17 anos de carreira profissional como designer, então é muita coisa para lembrar de tudo em
em pouco tempo aqui compilar aqui em menos de 1 hora de episódio para vocês, mas é isso aí, um pouquinho da minha história. E como eu falei, espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. E lembre-se que se você quiser ouvir qualquer assunto relacionado aqui de outro tema, ou se quiser que eu aprofunde um pouco mais sobre algum detalhe aí, sobre alguma dessas minhas passagens profissional aí que você ouviu aqui em alguma dessas empresas ou algum desses projetos aí que eu participei, vocês podem mandar mensagem lá no nosso Instagram, @papo de UX. Manda mensagem também falando sobre quem você gostaria que eu estivesse entrevistando aqui no papo e tudo mais. Podem mandar sugestões, que eu sou muito grato e sou muito feliz aí quando vocês mandam essas sugestões aqui pra mim, tá bom? E lembrando que a gente tem também o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nilson, que é só você baixar na bio do nosso Instagram lá também, que é o Papo de UX. É isso aí, muito obrigado a quem me acompanha aí durante já esses quase 3 anos de Papo de UX. Vida longa aí ao nosso projeto aqui. E continue com a gente, né? Tem a estrelinha, que se você tá ouvindo pelo Spotify, aí pelo aplicativo do Spotify, tem como você dar like pra gente aqui no Papo de UX. Então, senta o dedo nas 5 estrelas aí se você gosta aqui desse projeto, que também é uma forma de você contribuir e ajudar a gente a crescer cada vez mais e que a gente espalhe cada vez mais a palavra do UX Design, a palavra de design, e eduque cada vez mais as pessoas a entender e gere mais valor pro nosso trabalho, para aquilo que a gente faz. É isso aí, muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.